Oi pessoal, bom dia. Vou já trazer um pouquinho aqui o Santo Café em seu lar pra gente conversar antes de qualquer coisa. Quero dizer que o tema de hoje a gente tem que tomar cuidado porque a gente na congregação é assim. Você fala uma coisa, eles entendem outra, propositadamente. Toma muito cuidado. Então, por exemplo, eu quero criticar hoje a hipocrisia dos cultos em cadeia. Não em relação ao preso em si, porque eu acho que todo o processo de ressocialização de um condenado, ele faz parte, né? Ele faz parte de uma sociedade melhor. Por que não? É claro que sim. Por mais absurdo, mais violento que possa ser um crime, ou um criminoso, né? O crime do criminoso, ele não vai ficar mais do que 30 anos preso. Esse já está na notícia a tentativa de fuga do senhor Camacho, né? O senhor Camacho, ele é considerado o chefe de uma facção criminosa e tentaram resgatar ele, né? Aí o plano foi frustrado. Ele tem parece 300 anos de condenação, mas não fica mais que 30 anos no sistema brasileiro, né? Nos Estados Unidos tem várias prisões perpétuas, né? Para evitar que tenha benefícios, né? Por isso que a pessoa não entende por que 3 prisão perpétua, que é para impedir do cara ter benefício, entendeu? Então, eu não sou contra a ressocialização e nem trabalhos sociais com os presos. Não só até porque já fiz muitas defesas de presos nomeado pelo Estado como advogado dativo, né? A gente recebe um valor do Estado para defender qualquer que seja o crime, crimes bárbaros, inclusive. Nós temos que fazer a defesa técnica daquele preso. Então, o Estado, né? O Estado, ele paga para um advogado defender quem não tem condições de ter um advogado. Seja sequestro, crime contra menor, seja homicídio, eu já fiz 2 tribunais do júri também, para pessoas que não têm condições de pagar um advogado. Por quê? Porque o preso, ele tem o direito de ter preservado a sua integridade física, tem o direito a um advogado, e nenhum juiz pode julgar um preso, por pior que seja o crime, sem que ao lado dele tenha um advogado que seja a voz do preso, para lutar pelos direitos constitucionais diante do magistrado. O advogado, ele é o escudo daquele que está sobre a mira da vara criminal. E muitos acham que o advogado, quando defende um preso, ele chama pejorativamente, e o que é um crime, responde criminalmente quem assim o faz, chama advogado de bandido. Não, quando você defende um bandido, você não está defendendo o crime dele, você está defendendo os direitos dele, que por pior que seja o bandido, ele tem direitos. No sistema doutrinário religioso da congregação, por melhor que seja a pessoa, ela não tem direitos.
Nenhum direito, porque a única participação efetiva do povo na igreja, tirando o culto, né? Culto é uma coisa que nem... O culto não reflete a igreja. O que reflete a igreja é a administração, a estrutura, os objetivos, né? As metas. E o povo só participa dando dinheiro. Então, se algum direito a pessoa teria, é por estar ajudando a igreja a crescer. Ele tem o direito de participar de uma reunião. Ele pode não falar nada, mas ele poderia se candidatar a um cargo onde ele pudesse vir a expor os projetos dele. Ele teria um caminho a seguir dentro da história da igreja, pela sua participação, pelo seu envolvimento, pelos seus objetivos, pela sua dedicação. Seria a coleta, as doações, um primeiro passo para que a pessoa fizesse parte da igreja de alguma forma. Ah, mas não pode ter ministério, mas pode atender um culto. Toda irmandade poderia atender um culto. Tem gente que não gosta, que não liga, mas tem gente que gosta. Você colocar uma pessoa para atender um culto, você não precisa dar um ministério para ele. É uma honra você colocar um irmão de idoso ou um jovem para atender um culto lotado à noite. A palavra, pregação, fica por conta das pessoas que têm ministério, claro. A única forma que a pessoa poderia ter, né, de dar os seus primeiros passos na gestão da igreja seria a coleta. Seria pelo menos a inscrição como membro, e pudesse ter algum direitos até que pequenos, que fossem restritos, participar de uma reunião, votar, opinar, sugerir, criticar. Né? Afinal de contas, ele está ajudando a igreja a crescer. O ancião, ele tem um ministério. Poxa, mas ele tem uma igreja bonita, que ele atende, tem bastante irmandade. Mas toda aquela recepção de povo no templo é retirada por recursos financeiros patrocinados pelo povo que ali está. Por pior que seja o bandido, ele tem um advogado. E por melhor que seja uma pessoa dentro da congregação, ela não tem direito a nada de nenhuma espécie, em tempo algum, em qualquer tempo e sob nenhum pretexto. Ela não gera, dar coletas não gera direito a nada. O que é que gera direitos para uma pessoa dentro da congregação? Nada. Porque a sua fé é para com Deus. Diz o estatuto que a sua fé é para com Deus. E as suas coletas não geram direito a nada. Tá bom? Mas fora as coletas, você tem algum direito? Não. Você tem direito a um advogado para se comparecer ao tribunal eclesiástico da igreja para um julgamento? Não. Você não pode entrar com a congregação, não admite a participação de advogados em julgamento de casos. Claro que isso está mudando, né? Com a vinda da dispensação do Ministério da Reforma, as pessoas estão começando a lutar, né? Não pelos seus direitos dentro da igreja, mas pelos seus direitos como cidadão brasileiro. O que não tem nada a ver com a igreja. Hoje, por exemplo, eu tenho advogados já que conversaram comigo e disseram: se chegar o ancião deixar eu entrar, chama a polícia na hora. É um crime em flagrante, né, contra as prerrogativas do advogado. Nenhuma porta se fechará ao advogado. É o que diz a lei. Não existe portas fechadas para o advogado. Absolutamente nada, nenhum lugar pode impedir a entrada de um advogado. Mas nem a sala de um juiz pode se fechar para o advogado. Órgãos públicos, órgãos de direito privado, o advogado estando munido da procuração, nada pode impedir a entrada dele. Na congregação, o advogado não pode. Claro que o erro é do advogado. Então cabe ao advogado invocar as prerrogativas. Quando o advogado invoca as suas prerrogativas, ele pode chamar a Polícia Federal, ele pode chamar a comitiva
dos advogados, né, que é uma comitiva das suas prerrogativas, né? E se não forem atendidos os advogados da OAB, então a polícia vem e pode autuar em flagrante aquelas pessoas que estão tentando impedir a entrada do advogado. Isso daí é um aprendizado que nós tivemos com as matérias de direito trazidas pela reforma. Nunca ninguém da área do direito orientou o povo. A congregação, ela tem um exército de advogados, mas o povo nunca foi alertado dos seus direitos. Esse Ministério da Reforma aqui sempre orientou o povo com relação aos seus direitos para lutar dentro da lei e não fazer escândalos dentro da igreja. O Ministério da Reforma repudia qualquer desrespeito ao ancião durante o culto ou fora. Este que o ancião é uma autoridade eclesiástica. Mas sim, fazer via judicial uso dos seus direitos. De qualquer maneira, a congregação não permite que as melhores pessoas que deram a sua vida pela igreja, se criticar o ancião, se passar por um problema de divórcio não é crime. Divórcio é um negócio jurídico. Cortar a liberdade de uma pessoa por causa do divórcio é a mesma coisa que você cortar a liberdade com uma pessoa que financiou um carro e não conseguiu pagar. É um negócio jurídico. Mesmo que vocês não aceitam. Casamento não é algo que Deus fez. Isso é uma atitude do cidadão. Deus não vai chamar de pecador quem comprar um carro e devolver o carro porque não conseguiu pagar. Ou porque trocou de carro. A mesma coisa o casamento. É uma disposição da pessoa. Então a pessoa na congregação ela pode passar 30 anos fazendo bem, andar tudo dentro da linha, se cometer um erro, ou se foi infeliz no casamento, o que não é crime, ou se tiver algum problema, ou se ele desistir de congregar porque não concorda mais com as doutrinas, ou se desanimar porque a opinião dele não vale nada, ele não vale nada, tem que cantar que serve inútil. Ele pode fazer tudo pela igreja, é inútil, não presta para nada. O inútil é imprestável, né? Mas se você é um imprestável e você canta que você é um imprestável, quem está te chamando de imprestável nem é o ancião, é você mesmo, cantando o inário das rezas cantadas. Rezas cantadas porque são repetições impostas. É que nem você rezar Ave Maria. É uma oração de muito valor para os católicos. Mas ela já está pronta, você só repete. Cantando ou falando. Inários, hinos são rezas. São pré-fabricados as letras e você está vinculado àquelas rezas. Só que você canta a reza cantada. Então, por toda a vida que você deu, você lutou pela igreja, por causa de algum problema, eles se descartam você. Existe algum movimento oficial dentro da igreja para resgatar os parados? Parados da CCB, não parados da graça. A graça de Deus não tem nada a ver com CCB. A pessoa pode parar na congregação e seguir a graça de Deus. Para a congregação, não. A congregação, a graça de Deus é estar na CCB. A congregação se preocupa? Não, a congregação esquece. E se a pessoa cair num pecado para a congregação que é pecado, eles deixam a pessoa de canto, abandonam a pessoa. A pessoa às vezes fica doente, ninguém nem liga. A pessoa passa uma tristeza, uma doença, uma falência, uma desgraça na vida. As pessoas da igreja, eles continuam nos cultos fervorosos, e abandonam a pessoa. Não existe nada oficial dentro da igreja para ir buscar os parados. E muitas vezes são chamados pecados, porque não existe pecado, mas chamam de pecado coisas que nem são crime. Usar bermuda não é crime, mulher cortar o cabelo não é crime, mulher usar calça comprida não é crime, divorciar e casar de novo não é crime, ir na polícia, a mulher ir na polícia porque o marido batia não é crime, criticar o ministério não é crime, dar opinião não é crime, discordar do ministério não é crime, mas para a congregação é crime eclesiástico. Eles abandonam. E os que realmente participaram de crimes, violência contra a mulher,
violência contra a criança, violência contra a sociedade, homicidas, assaltantes de banco, pederastas, pessoas violentas, latrocidas, que acabam matando para poder efetuar um assalto. Todas essas pessoas estão cumprindo pena na cadeia. A congregação manda uma comitiva para fazer culto na cadeia, para Deus fazer uma obra com os presos. Claro, como eu falei, não sou contra, mas eu vejo uma hipocrisia aí. Por que vocês tratam os presos que cometeram verdadeiros crimes bárbaros contra a sociedade? Porque enquanto você está pregando para aquele cara que acha que você merece perdão, tem que ele deixou uma vida, tem uma família chorando. Sabe quando o cara deu um tiro e deixou uma pessoa, né, tetraplégica numa cadeira de roda? Quantas desgraças, traficantes de droga, que destruíram milhares de vidas com a droga. Aí vocês falam que eles são dignos do amor de Deus, do perdão. Nós da Reforma não somos contra. E achamos, sim, merecem. E praticaram crime. E o povo da congregação, que deu a vida pela congregação, que teve algum problema na vida, que nem foi crime, vocês descartam. O preso tem direito a uma oportunidade para entrar na graça de Deus receber. Né? Ele tem um direito. E nós que estamos dentro da congregação, que estávamos, né, ou estão, não temos direito a nada. Eles têm direito a um advogado. E o povo da congregação não tem direito a nada. Então, segundo a doutrina da congregação, é muito melhor ser bandido do que uma pessoa de bem. É isso que eu estou falando. Na congregação, você não tem direito a nada. Você sendo um bandido, você tem direito a tudo. Direito a advogado, direito a comida, direito à segurança. Direito a um advogado, tem direito a um culto, para Deus falar com você, que Deus te ama, que Ele vai te chamar para essa graça de receber. E por pior que seja o crime dele, quando ele se batiza, ele pode ser um músico. Quantos músicos deram a vida pela congregação porque divorciou, não praticou crime nenhum, foram banidos da igreja. E quantos tiraram a vida das pessoas na sociedade, são lá, recebem cultos na cadeia, começam a estudar música e entra para a orquestra. Então Deus perdoa aquele que teoricamente não era filho de Deus, são as criaturas testemunhadas, né? Que para vocês, filho de Deus, é quem se batiza na congregação. Então Deus ama quem não é filho ainda, perdoa tudo. Mas depois que a pessoa se torna um filho de Deus, Deus descarta por coisas que não são crimes contra a sociedade. Tá certo isso? Isso é obra de Deus. Isso é amor. Isso é gratidão. Isso é justiça. Isso é equidade.